Você já parou para pensar por que um Deus de amor pediria a Abraão que sacrificasse o próprio filho Isaque? Essa é, sem dúvida, uma das passagens mais polêmicas e debatidas da Bíblia. Muitos se perguntam: como conciliar a bondade de Deus com um pedido tão chocante? Será que Deus realmente queria um sacrifício humano ou havia algo muito mais profundo por trás desse teste? Essas perguntas já dividiram estudiosos, geraram debates em igrejas e até foram usadas por críticos para questionar a fé cristã. Mas antes de julgarmos a atitude de Deus, precisamos entender todo o contexto. Abraão não era apenas um homem comum. Ele foi chamado para ser pai de uma grande nação, à base de um plano divino que atravessaria séculos até chegar a Cristo. No entanto, esse plano passava por algo que parecia impossível. Abraão e Sara já eram idosos e não tinham filhos. Como crer em uma promessa tão extraordinária? E quando finalmente Isaque nasceu, o menino que representava o cumprimento do impossível, Deus exige justamente ele no altar. Por quê? E aqui vai a pergunta que deixo para você refletir. Se Deus pedisse algo que confrontasse seu coração, sua lógica e até seus maiores sonhos, você obedeceria? Seguiria pela fé, mesmo sem entender? Nos próximos minutos, vamos mergulhar nessa história poderosa, cheia de promessas, falhas humanas, milagres e um teste de fé que continua desafiando gerações até hoje. Depois de tantas batalhas e provações, Abraão recebe uma visita inesperada. O próprio Deus fala com ele em visão. A primeira frase é marcante: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande." Mas Abraão, em vez de apenas agradecer, abre o coração. Ele expressa uma angústia profunda. "Senhor, que me darás se continuo sem filhos?" Aqui está o ponto central. Abraão tinha riquezas, tinha influência, mas não tinha um herdeiro. E de que adianta conquistar o mundo se não temos alguém para herdar aquilo que somos e temos? É nesse contexto que Deus o leva para fora da tenda, pede que olhe para o céu e diz: "Conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência." Imagine Abraão olhando para o céu do deserto, milhares de estrelas brilhando e ouvindo essa promessa. Humanamente, era impossível. Ele e Sara já estavam envelhecidos, o corpo já não tinha forças para gerar vida. Mas mesmo assim, o texto bíblico declara: "E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça." E aqui vai a reflexão para você. Quantas vezes olhamos para as promessas de Deus e pensamos que são impossíveis? Será que conseguimos crer quando tudo ao nosso redor grita que não vai acontecer? A fé de Abraão não estava baseada nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. E é exatamente esse tipo de fé que abre portas para milagres. Após prometer a Abraão uma descendência incontável, Deus faz algo ainda mais profundo. Ele sela um pacto, uma aliança inquebrável. Abraão pergunta: "Senhor, como saberei que hei de possuí-la?" Mostrando que, mesmo cheio de fé, ainda carregava dúvidas humanas. E Deus responde de uma forma simbólica e poderosa. Ele pede que Abraão prepare animais para o sacrifício: uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Abraão corta os animais ao meio e coloca as metades uma de frente para a outra, como era costume nos tratados da época. Quem passasse entre as partes assumia a responsabilidade de cumprir o pacto, sob pena de morte, se falhasse. Quando a noite cai, um sono profundo toma Abraão. E no meio da escuridão, ele vê uma tocha de fogo e um fogareiro fumegante passando entre as metades dos animais. Era o próprio Deus selando a promessa. Ou seja, Deus estava dizendo: "Se eu falhar, que aconteça comigo como com esses animais partidos." Um gesto impossível de ser quebrado, porque o Senhor não mente e não falha. Esse momento mostra que a promessa não dependia da força de Abraão, mas da fidelidade de Deus. E aqui vai a reflexão para você.
Será que às vezes não nos esquecemos de que as promessas de Deus não estão baseadas na nossa capacidade, mas na fidelidade dele? Quantas vezes tentamos carregar sozinhos algo que já foi garantido pelo Senhor? Deus estava construindo, tijolo por tijolo, a confiança de Abraão, mas a caminhada ainda traria escolhas difíceis e consequências inesperadas. Apesar das promessas grandiosas de Deus, o tempo passava e nada acontecia. Sara, esposa de Abraão, sentia o peso da idade e a vergonha da esterilidade. Então, tomada pela ansiedade, ela toma uma decisão ousada, mas precipitada. Ela entrega sua serva Agar a Abraão, para que dela nascesse um filho que pudesse ser considerado herdeiro. Agar concebe, mas junto com a gravidez, vêm também os conflitos. O relacionamento entre Sara e sua serva se torna insuportável. Orgulho, ciúmes e ressentimentos tomam conta da casa de Abraão. A escolha de ajudar Deus acabou trazendo dor. Esse episódio nos mostra como a impaciência pode gerar consequências que atravessam gerações. Da descendência de Ismael, surgiram povos que até hoje, na história do Oriente Médio, carregam marcas desse conflito. Tudo porque Sara e Abraão não souberam esperar o tempo perfeito de Deus. E aqui vai a pergunta para você refletir. Quantas vezes, diante da demora, tentamos dar nosso próprio jeitinho? Quantas vezes criamos soluções humanas para aquilo que deveria ser resolvido apenas pela intervenção divina? Mesmo assim, Deus não abandonou Agar nem Ismael. Ele aparece a Agar no deserto e promete também fazer de Ismael uma grande nação. Isso mostra que, mesmo quando tomamos decisões precipitadas, a graça de Deus ainda age, mas as consequências permanecem. Essa parte da história nos ensina que esperar em Deus não é fácil, mas é o único caminho seguro. Os anos se passaram e Abraão já estava com 99 anos. Aos olhos humanos, a promessa de Deus parecia cada vez mais distante. É nesse cenário que o Senhor aparece novamente e reafirma sua palavra. Abraão seria pai de muitas nações. Para marcar esse momento, Deus muda seu nome de Abrão para Abraão e o de Sarai para Sara. A mudança de nome simbolizava não apenas um novo destino, mas também a certeza de que a promessa não falharia. Deus declara que Sara, mesmo estéril e idosa, daria à luz um filho. Abraão, ao ouvir isso, ri em seu coração. Ele não ri por zombaria, mas pela dificuldade de imaginar algo tão extraordinário. Mais tarde, quando o anjo anuncia a mesma promessa a Sara, ela também ri dentro da tenda. Mas Deus responde com uma frase que atravessa séculos. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Esse riso de incredulidade se transformaria em riso de alegria. Por isso o menino recebeu o nome de Isaque, que significa justamente ele ri. Era como se Deus dissesse: aquilo que hoje parece impossível, amanhã será motivo de celebração. E aqui fica a reflexão para você. Quantas vezes rimos de nervoso ou de incredulidade quando ouvimos algo que Deus pode fazer? Será que nossa fé realmente está pronta para acreditar no impossível? Essa renovação da promessa preparava o cenário para um dos maiores milagres da Bíblia, o nascimento de Isaque. Finalmente, depois de anos de espera, lágrimas e até tentativas humanas de antecipar a promessa, chega o grande dia. Sara concebe e dá à luz um filho, exatamente como Deus havia dito. Abraão tinha 100 anos quando ouviu o choro do bebê pela primeira vez. O impossível havia acontecido. Sara, emocionada, declara: Deus me trouxe riso e todos os que ouvirem isso rirão comigo. Aquela que um dia duvidou, agora experimentava a fidelidade do Senhor em sua própria carne. O menino foi chamado Isaque, riso, lembrando a todos que Deus transforma lágrimas de incredulidade em gargalhadas de alegria. Mas aqui há um detalhe poderoso.
Deus não apenas cumpre promessas, ele cumpre no tempo certo. Se Isaque tivesse nascido quando Abraão e Sara ainda eram jovens, talvez alguém pensasse que foi apenas obra do acaso. Mas quando o milagre acontece no impossível, só Deus recebe a glória. E aqui vai a pergunta para você. Será que você já presenciou um milagre em sua vida ou na vida de alguém próximo? Aquele tipo de acontecimento que não deixa dúvidas de que só podia ser a mão de Deus. O nascimento de Isaque não era apenas um milagre familiar, era também um sinal profético. Pois através dele, Deus estava dando continuidade ao plano da redenção que culminaria em Cristo. A história estava apenas começando, mas cada detalhe apontava para algo muito maior. O tempo passou e Isaque cresceu. No dia em que foi desmamado, Abraão fez uma grande festa para celebrar. Mas em meio à alegria, algo inesperado aconteceu. Sara percebeu que Ismael, o filho de Agar, zombava de Isaque. O que poderia parecer apenas uma brincadeira de criança foi visto por Sara como uma ameaça ao futuro da promessa. Movida por ciúme e proteção, Sara exige que Abraão mande Agar e Ismael embora. Imagine o peso desse pedido. Ismael também era filho de Abraão, e despedi-lo seria uma dor imensa. O coração de Abraão se aperta, mas Deus fala com ele e diz para ouvir a voz de Sara. O Senhor garante que, assim como Isaque seria herdeiro da promessa, também de Ismael faria uma grande nação. No deserto, Agar e Ismael quase morreram de sede. Mas Deus aparece novamente e abre os olhos de Agar para uma fonte de água. Ali, o Senhor reafirma seu cuidado e mostra que mesmo os que parecem excluídos não estão fora do alcance da graça divina. Essa parte da história nos faz refletir. Quantas vezes temos de abrir mão de algo que amamos porque Deus tem um propósito maior? É fácil obedecer quando não dói. Mas quando envolve pessoas que carregamos no coração, a fé é realmente provada. O conflito entre Ismael e Isaque também aponta para uma verdade espiritual. A carne e a promessa não podem caminhar juntas. Há momentos em que precisamos deixar para trás o que é fruto da nossa ansiedade, para que o plano de Deus se cumpra plenamente. Quando tudo parecia finalmente tranquilo, Isaque crescendo, a promessa se cumprindo, Abraão em paz, Deus faz algo que parece incompreensível. O texto diz: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E o chamado foi direto: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Pense na força dessas palavras. Deus não apenas pede um filho, ele especifica: o teu único filho, a quem amas. Isaque não era apenas um menino querido, ele era o cumprimento de anos de espera, o milagre impossível, a herança da promessa. E agora, Deus pede exatamente isso no altar. Aqui está a polêmica que atravessa os séculos. Por que um Deus de amor faria tal pedido? Muitos consideram essa história um escândalo, outros enxergam nela um dos maiores exemplos de fé da Bíblia. Mas uma coisa é certa: o coração de Abraão estava sendo testado até o limite. E a pergunta que fica para você é: se Deus pedisse algo que você ama mais do que tudo, você teria coragem de entregar? O que é mais importante, a bênção que recebemos ou o Deus que a concedeu? Essa ordem nos ensina que, para Deus, a fé verdadeira não é apenas confiar em suas promessas, mas também estar disposto a obedecer, mesmo quando não entendemos. O que aconteceria no Monte Moriá mudaria para sempre a forma como entendemos a fé e a obediência. Logo ao amanhecer, Abraão se levanta e parte com Isaque e 2 servos em direção ao Monte Moriá. O texto é silencioso sobre seus sentimentos, mas podemos imaginar o peso no coração desse pai. 3 dias de caminhada, 3 dias carregando em silêncio a ordem mais dolorosa que já havia recebido. Ao avistar o monte, Abraão diz aos servos:
Ficai aqui. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Repare, ele fala, voltaremos. Mesmo sem entender, Abraão acreditava que de alguma forma Deus proveria. Isaque, curioso, carrega a lenha e pergunta, Pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde com uma frase profética, Deus proverá para si o cordeiro. No alto do monte, o momento de maior tensão acontece. Abraão constrói o altar, amarra Isaque e o deita sobre a lenha. Quando ergue o cutelo para imolar o filho, o anjo do Senhor o chama. Abraão, não estendas a mão contra o rapaz. No mesmo instante, Abraão vê um carneiro preso pelos chifres. Deus havia providenciado o substituto. Esse episódio não é apenas uma história de obediência. Ele aponta para algo muito maior, o sacrifício de Jesus Cristo, o verdadeiro cordeiro que morreria em nosso lugar. No Monte Moriá, Deus não só testou Abraão, mas também revelou antecipadamente o coração de seu plano de salvação. Até que ponto nossa fé está disposta a caminhar sem explicações? A história de Abraão e Isaque não é apenas um relato antigo, é uma mensagem viva que ecoa até hoje. Vemos um pai disposto a entregar o que tinha de mais precioso e um Deus que no último instante proveu o substituto. Essa narrativa não fala apenas de fé e obediência, mas também aponta para Jesus, o Filho que realmente seria entregue em sacrifício na cruz por toda a humanidade. Abraão provou que confiava mais em Deus do que em suas próprias emoções, mais na promessa do Senhor do que na lógica humana. E a pergunta que fica para você é, será que estamos prontos para viver esse nível de confiança? Será que estamos dispostos a colocar no altar nossos sonhos, nossos planos, nossos relacionamentos, acreditando que Deus pode prover algo ainda maior? O Monte Moriá nos ensina que fé não é entender tudo, mas confiar plenamente. E que no tempo certo, Deus sempre traz a provisão. Assim como o carneiro substituiu Isaque, Cristo nos substituiu, tomando o lugar que era nosso. Se essa história falou com você, eu quero te desafiar agora. Pense no que você ainda não entregou a Deus, o que você está segurando que deveria estar no altar. E antes de encerrar, quero te convidar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Aqui vamos continuar contando histórias poderosas da Bíblia que podem transformar vidas. Não perca o próximo episódio, porque a cada semana vamos mergulhar mais fundo na palavra de Deus.